Piramos as vacinas, um povo heróico, bravo, retumbante. O sol da liberdade, raios fúlgidos, iluminação da pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre o Senhor, a liberdade, desafia nosso peito a própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, som intenso, raio vivo. Amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu resolve. A imagem do cruzeiro resplandece. Gente pela própria natureza. Resplandece forte padre do começo. Teu futuro esperança, grandeza corroborada. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol, assim, gente, pátria amada, Brasil. Então, eternamente desse espelho, ao som do mar e a luz do céu profundo, orgulhos ao Brasil foram da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garridas, os visões lindos campos têm as flores, nossos bosques de mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O labareda os cantos estrelado. E digo verde ouro desta flor. Faz no futuro e glória no passado. Serve da justiça prova forte. Verás que o filho que ama faz a morte. Entre as milhas do Brasil, a pátria amada. Filhos deste sol das mãos, gente, pátria amada, Brasil. Como eu sempre digo, né, gente? O nosso hino nacional é lindo demais, lindo demais. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de pesquisarem o significado aí por detrás dessas palavras do hino. Gente, é muito glorioso, muito glorioso. Na minha opinião, um dos mais bonitos do mundo. Eu já pesquisei, né? Lógico, todos os hinos são importantes, né? Igual nós falamos. Nós não podemos menosprezar a cultura, a etnia, a religião de ninguém, né? Muito pelo contrário, nós temos que respeitar. Respeito todos, né, os hinos nacionais, mas o nosso brasileiro é tão especial, né, gente? Na minha opinião, um dos mais bonitos. Quando a gente para analisar aí o teor da mensagem por detrás do hino nacional brasileiro, meu Deus do céu, gente. É incrível, incrível. Vamos lá. Vamos ao nosso boa noite nominal agora. Vamos lá. Meu amigo vai para Portugal. Ah, que legal. Os estrangeiros acham o nosso hino um dos mais lindos. Que bacana, tutoriais, plays. E realmente, Senhor, pois não. quando você disse que a gente poderia estar pesquisando umas palavras do hino nacional, eu estava fazendo isso hoje. E por exemplo, margens plácidas significa águas calmas. Maravilha. Isso aí, Paulo. Que orgulho, viu? Eu também fiz, escrevi o hino inteiro e depois pesquisei sobre tudo. E o que você achou aí, ô Raquel? Pode comentar com a gente aí, por favor. Eu achei, tipo, o nosso hino é muito interessante. Tipo, tem coisas que a gente nem sabia que tinha, mas tem. Uma parte que chamou sua atenção. Você pode citar algumas aí pra gente? Calma aí que eu vou ver.
É que agora eu não lembro muito bem, né? Que eu tive que entregar na minha escola. Entendi. Que bacana. Olha que legal a escola pedir um trabalho desses, viu? Faz tempo que eu não vejo escolas pedindo um trabalho tão importante como esse. Legal, viu? Parabéns. No Polo de Boituva também pediu pra gente fazer. Ah, tá. Foi aqui na CP, no CPEM que pediram para fazer. Eu tava fazendo isso hoje também, antes de começar a aula. Eu pensei que fosse na escola, né, de educação básica mesmo, normal aí. Nas escolas faz muito tempo que eu não vejo alguém pedindo um trabalho desse, viu, gente? Na escola do meu irmão sempre pede assim pra cantar o hino, tudo. Isso é importante. Pois não. Numa escola que eu estudei, toda sexta-feira a gente cantava o hino. Ah, que delícia, hein? Que saudade isso aí. Eu sinto falta nas escolas cantar pelo menos uma vez por semana o hino nacional, né? Eu lembro Na minha escola antiga, que era a Marechal Malé, é uma das melhores escolas estaduais assim, de Campinas, né? São as melhores. Que legal, Pedro. Principalmente da minha região. Da minha região. A melhor de Campinas é uma das melhores, né? Que Você bacana, agora, né, hein? que era o primeiro. A Muito gente bom. sempre, todo dia que tinha aula, a gente. Aí, agora eu não lembro se a sequência era. A gente orava e depois cantava o hino nacional. Nossa, que top, meu. Cantava o hino nacional e depois orava. Agora Que já não lembro. top, que top. Na Top escola demais. do meu irmão pede pra fazer uma oração e depois eles vão lá no pátio e cantam o hino nacional. Ai, que lindo, Raquel. Nossa, que top demais. Por mais escolas assim, por favor, meu Deus do céu. Por mais escolas assim. Ai, ai. Pedro Luiz, Quando eu sem... estava no quinto ano, pedia pra cantar, mas hoje em dia não pede mais. é muito difícil pedir, Raquel, infelizmente. Deveria ter um projeto de lei, né, gente, que incentivasse ou, né, a execução do hino. Pois não, Paulo? Então, lá na minha escola, no SESI, tem os projetos. Aí tem o projeto bem comum, que tem o convivência, o entretenimento e o ambiente escolar. Eu sou de entretenimento. Aí eu tinha escrevido lá para, antes de começar as aulas, nós fazemos o hino. Que legal. E aí, adotaram a ideia ou não? Ainda não sei, acho que eles vão falar ainda. Que bom, Paulo. Excelente iniciativa. Parabéns pela iniciativa, viu, senhor? Muito bacana sua iniciativa. Parabéns mesmo. Nossa, muito top. Deixa eu ver aqui no chat, gente, se eu não consigo dar conta depois. Na minha escola canta todo dia, depois cantava toda segunda, mas agora infelizmente nunca mais cantamos. Tutoriais play de ação, né? Kátia, vamos lá. É importante ressaltar que a canção que representa uma nação como o nacional do Brasil exalta fatos acontecidos. Simboliza todas as lutas por ela passadas, carrega a identidade de um povo. Que bacana! E a grande responsabilidade de ser o porta-voz da nação brasileira para o restante do mundo. Perfeito. E foi o tema de uma das questões que nós comentamos, né, naquele questionário. Qual que é a importância da cultura, né? Qual é a importância do patrimônio cultural? O nosso hino nacional, ele é considerado um patrimônio cultural. E um dos objetivos é justamente esse que a Kátia colocou aí. Não sei se é a Kátia, acho que é o filho, né? É o Paulo, né? Isso aí, Paulo. Senhor, Pois não. o senhor sabia que meu nome final não é Raquel? Ah, não, qual é o nome da senhora? Meu nome é Isabelle. Isabelle, é que aqui pra mim aparece Raquel, mas tudo bem. Se eu falar o nome errado aí, senhores, aí vocês me corrijam aí, por favor, tá bom? É que pra mim tá aparecendo, né, tá aparecendo outros nomes aqui. Nossa, abriu um monte de guia aqui. Deixa eu fechar. Aí, voltou. Eita, travou. Aí, voltou. Tutoriais, se o nosso hino é esquecido, uma parte da cultura é destruída. Perfeito, perfeito, exatamente. É por isso que eu falo, gente. Pois não. Mudando de assunto, é necessário, tem que fazer a aula online aqui com a blusa do curso ou não precisa? Ah, se puder, seria bacana, viu? Seria interessante, se puder. Se não puder, Senhor, pois não. mas eu sou xerife do Polo de Campinas e eu posso usar a blusa de xerife ou não? Tem que usar normal. Pode, fica à vontade. Pode usar de xerife sim, André. Seu André, pode ficar tranquilo. Meu nome é Isaac, tá? Isaac, perfeito. Aqui para mim aparece André Mendes, mas tranquilo. Não, tá bom, é que
e-mail do meu pai. Beleza. Vamos lá, deixa eu dar o meu boa noite nominal aqui. 33 pessoas. Eita, e teve épocas que a gente conseguiu chegar nos 52, né? Enfim. Vamos lá, rapidinho. Eu vou falar os nomes que aparecem aqui para mim, depois vocês me corrijam, tá? Boa noite, André. Boa noite, Bernabela. Boa noite, Bruno Anjos. Brian. Salve, Caio. Boa noite, Emily. Boa noite, Emanuel. Salve, Gabriel. Boa noite, Gi. Henrique God. Isabela. Boa noite, Gigante. Salve, José. José Victor, boa noite, Josiane, salve Kaique Freire, Kátia Krefme, né? Kaique Filmes, Kevin, Lara, boa noite, Lucas, salve Luiz, Luiz Carlos, salve Marcos, boa noite, Margarete, boa noite, Michele, salve Mentor, Paulo Henrique, Pedro Liz, Priscila Conceição, Raquel Paulino, Cibele Soares e Tutoriais Plays. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui André corrigindo, o Isaac, José Victor, boa noite. Isso aí, gente. Vamos lá, pessoal. Oi. Na verdade, não é Kátia K-Frame, é Kátia Creme. Creme? Legal. Tá no e-mail da minha mãe, ela colocou o nome aqui. Beleza, sem problema, Paulo. Valeu. Vamos lá, gente. Vou compartilhar com os senhores aqui o meu arquivo para a gente dar uma... Inclusive, hoje, o tema da nossa aula, gente, vai estar voltado a essa formação da sociedade brasileira, que é muito importante, tá? Igual eu falo para os senhores, se a gente parar para analisar, a geografia ela vai abrir um link muito grande, muito grande. Deixa eu ver aqui, compartilhar guia, não, compartilhar janela... Ué, por que não tá aparecendo aqui? Deixa eu ver. Eu tô com um PDF aberto aqui. Eu queria compartilhar o PDF. Deixa eu ver se aparece aqui a opção do... geralmente é guia que aparece, né? Inteira? Senhor, Pois não. qualquer coisa você pode salvar a imagem, abrir assim o navegador assim aleatório e salvar. Perfeito. Mas agora apareceu aqui a opção de compartilhar a janela. Não estava aparecendo essa opção. Eu acho que às vezes é o meu computador que é um pouco antigo. Aí dá umas travadinhas. Mas enfim. Os senhores conseguem visualizar aí tranquilo, gente, esse PDF, Formação do Povo Brasileiro? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Maravilha. Então, qualquer travadinha que der aí, me avisem, por favor, sinalizem, tá? Qualquer interferência, me avisem aí. Então, o que vai acontecer, gente? Quando nós falamos, tá? Dessa importância que até então estávamos comentando, da cultura e tudo mais, isso vai refletir principalmente em quem? Na nossa sociedade. Não apenas, tá, na sociedade brasileira. Mas quando a gente analisa a geografia social, a gente vai perceber que ela vai perpassando os países. É igual eu falei para os senhores. O Brasil está exportando muito petróleo para outros países. E isso não vai envolver apenas a sociedade brasileira. Né? Isso não envolve apenas a sociedade brasileira. Está envolvendo a sociedade brasileira e a sociedade que está comercializando com o Brasil. Se nós estamos num bom índice de exportação, toda a sociedade está ganhando. O pessoal que está comprando, tá? E o pessoal que está vendendo. Então, essa é a ideia. E a ideia é interessante porque quando a gente fala de um progresso econômico, nós estamos falando também de um progresso social. Não sei se os senhores se lembram quando eu comentei, mas quando a gente vai analisar, por exemplo, a questão da geopolítica, é interessante que a gente analise 3 pilares. Quais são esses pilares? A economia, a sociedade, a cultura, a política daquele país. Então eu não posso apenas fazer uma análise apontando e mirando em apenas um desses elementos. Não sei se os senhores estão compreendendo.
Até aí tudo bem? Então, quando eu vou fazer uma análise, tá? Nesse sentido, eu vou ter que analisar a sociedade daquele país, eu vou ter que analisar a cultura daquele país, eu vou ter que analisar a questão econômica daquele país. Vou dar um exemplo, tá? Quando nós falamos dos principais países emergentes hoje, quais são eles? Os principais países são 5. Os principais países emergentes. Ah, tá, professor. Mas o que é país emergente? Alguém se lembra? Na verdade, é o BRICS, né, senhor? Que seria o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Perfeito. País emergente é aqueles que estão melhorando? Perfeito, Kaique e Paulo. Muito bem. Então, quando falamos de países emergentes, não são países detergentes, tá, gente? Costumo brincar com a galera. São países emergentes. Então, os países emergentes, eles estão em desenvolvimento. Tem o microfone ativo aí, tá dando interferência, pessoal. Me ajudem aí, por favor. Obrigado. Aí. Então, o que acontece? São países que estão em desenvolvimento. E quando falamos de países emergentes hoje no mundo, nós devemos lembrar daquela sigla, BRICS. Tá? Vou até colocar aqui no chat. Isso, o gigante já colocou, já adiantou aqui para mim. Obrigado. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vou falar um pouquinho dessa situação, para depois a gente fazer um parênteses aí com a questão dos países emergentes. Depois a gente já volta aqui para a formação do povo brasileiro. Então, por exemplo, um dos principais clientes do Brasil que importam soja, alguém gostaria de citar aí? Um dos principais países que mais importam a soja do Brasil. Qual é, gente? Que mais importa a soja? Um dos, né? Um dos. Brasil. O país que mais importa soja do Brasil. Então, se importam soja do Brasil, o Brasil não pode ser. O Brasil está vendendo nesse caso. Vou reformular a pergunta. O Brasil vende mais soja para quais países aí? China é um deles, né? Nós exportamos... Japão? Não. Mas China eu acertei, né, senhor? China acertou. É um dos países aí, Isaac. Muito bem. Mas tem outro país que eu diria que compra até mais soja do que a China, viu? E eu vou explicar usando uma questão cultural. É por isso que eu falo. A análise cultural ela é muito importante. Nós não podemos descartar apenas, ou melhor, nós não podemos descartar a questão cultural e ficar apenas com a questão econômica. Quando falamos de soja, também, mas não especificamente esse país. E eu vou citar uma razão cultural para isso. O Brasil também vende para a União Europeia? O Brasil vende, mas só que não seriam os principais clientes nesse sentido. Tá? Exporta bastante. Porque o que acontece? O Brasil, né, nós já falamos disso várias e várias vezes. O Brasil ele se destaca muito na questão do agronegócio. O Brasil exporta muito alimento aí para vários países. 20% da população mundial, tá? 20% da população mundial é alimentada pelos produtos que saem do nosso país. Tá? Tailândia, não tutoriais. Vou dar um spoiler aqui. Eu queria saber... Espanha? Não. Eu vou falar aqui... A China? A China já falaram da China, mas tem um que importa mais soja que a China, eu diria. A Índia. A Índia é um dos principais países aí que importam soja do Brasil. Tá? Então vamos relembrar aí. Anotem aí no caderno dos senhores. O Brasil ele se destaca no agronegócio, é o primeiro ponto importante.
E um dos produtos que o Brasil mais se destaca nessa condição é a soja. Nós somos campeões mundiais em exportação de soja, tá? Agora eu vou falar uma coisa para os senhores. A China talvez aí, tá? Se não for a principal cliente do Brasil em soja, é uma das. A questão é, por que a Índia importa muita soja do Brasil? Senhor, de que país é a sigla UK? Senhor, Pois não? ela importa porque lá as frutas de lá é bem cara, eles vendem caro. É interessante essa colocação, mas não. Eu aprendi isso na escola esses dias, eu esqueci. Que legal, Isaac. UK é uma sigla em inglês e se refere ao Reino Unido, tá? Kingston United. Em inglês. Vamos lá, alguém arrisca mais um palpite? O porquê a Índia é talvez a principal cliente do Brasil em termos de soja? Porque ela faz bastante coisa com a soja. Sim, mas o que especificamente, Isaac? Pois não tem espaço para plantação? Interessante, Kaique. Vocês estão dando pequenos spoilers da onde eu estou querendo chegar no final dessa conversa toda. Ela faz o pão por causa das coisas agrícolas da Índia? Vamos lá. Mais uma vez, voltando à questão cultural. Por isso que é importante, né? Por isso que eu falo. Eu já sei, senhor. Pois não, fala, Kaique. É a cultura da Índia, pois lá eles tratam a vaca como um deus, então eles não consomem muita carne. Perfeito, Kaique. Muito bem, isso aí. Então, o que acontece? A religião predominante na Índia... Qual é a religião predominante na A Índia? proteína deles é da soja. Hinduísmo, tá? E no hinduísmo, nós teremos aí alguns animais como sendo considerados sagrados, tá? Dentre eles, a vaca, né? O boi. E o que acontece, gente? Para eles, né? Para a Índia, para os habitantes lá da Índia, seria uma falta de respeito dar grama, dar capim aos bois, às vacas. Então eles vão alimentar com um dos principais produtos aí dessa questão. Então eles geralmente alimentam as vacas da Índia com soja, tá? Porque para eles é um desrespeito por ser um ser sagrado, né? O animal, né? O boi ser considerado sagrado para eles. Eles não dão capim para esses animais. E o que acontece? Logicamente que não são apenas os bois, né, as vacas que comem a soja. A população da Índia, ela consome bastante soja também. Até porque a partir da soja, nós conseguimos fazer muito outros produtos. Por exemplo, o suco. Então, para quem é alérgico aí, para quem tem intolerância à lactose, né? Para quem tem intolerância à lactose, o suco de soja é uma boa opção. Para quem tem intolerância aí, para quem é celíaco, por exemplo, o suco de soja, ele pode... Professor, uma pergunta. E a água de amêndoa? A água de amêndoa também. E o leite, professor, de soja? Oi? Leite de soja. E tem também até o hambúrguer de soja. Não sei se os senhores já comeram. Eu Eu já ouvi falar só. lembro que quando eu dava aula numa escola estadual aqui em Boituva, Come, senhor. o pessoal servia almôndegas de soja e hambúrguer de soja. Né? Assim, não é ruim não, é legal, é bacana. Eu prefiro o hambúrguer normalzão mesmo, né? Porque eu tô acostumado já com... Já come, senhor. Já come, senhor. Sim, e o que acontece? Aí a turma vai aproveitar bastante. É por isso que a nossa soja, ela é, é bem aproveitada aí no mundo, né? O tofu aqui é gigante, também é feito pela soja.
né? Inclusive, eu nunca experimentei o tofu, mas a turma fala muito bem, né? É um prato bem quisto. Enfim, então a nossa soja, ela é bem consumida aí no mundo. A China, gente, a China ela importa. Falando um pouquinho de agronegócio, tem um microfone ativo aí dando interferência. Me ajudem aí, pessoal. Aí, valeu. Então, a China, por exemplo, ela é uma grande cliente do Brasil em questões de importação de carne. Carne de frango, carne suína e bovina. Nós exportamos muita carne para a China. Talvez um dos principais clientes do Brasil no que tange respeito à carne. Tá? E até vou fazer mais um paralelo com os senhores, falando aí a respeito da carne na China, tá? O que acontece? Muitos chegam e falam assim, ô professor, mas a China ela não consegue produzir toda essa alimentação? Vamos lá, vamos pensar, vamos analisar, ó, de novo, analisando a questão cultural, olha que bacana. É a geografia que faz essa análise, tá, gente? O Paulo até entrou na nave aí agora, né? Tá dentro da nave aí, né, Paulo? Ficou legal esse plano de fundo aí seu. Bacana. Eu resolvi dar uma animada aqui no plano. Ficou legal. Enfim, anotem aí, tá? Essas informações no caderno. Depois eu vou criar um arquivinho. Aí eu já envio para os senhores, para que os senhores possam deixar mais completinhas as anotações. O que acontece? Eu chego para os senhores e falo o seguinte, senhores, a China, ela apresenta um solo muito fértil, muito fértil. Aí a questão é, poxa, se a China apresenta um solo muito fértil, por que ela importa muito alimento, principalmente do Brasil? Algumas pessoas já deram um pontapé inicial aí interessante. Eu gostaria de trabalhar com vocês essa questão cultural. Por que eu estou fazendo? Estou meio que fazendo de trás para frente. Por quê? Se eu chegar aqui e falar apenas como se deu a formação da população brasileira, como se formou o povo brasileiro, né? É interessante, é bacana. Mas a questão, o teor principal aqui é entendermos a cultura de outros países, né? Lógico, não dá para falar de todos, infelizmente, mas entendermos um pouco, tá? Para que a gente possa, no final da aula, né? Para que a gente possa, no final da aula, compreender de fato por que eu estou estudando a formação do povo brasileiro. Então, não é eu estudar a formação do povo brasileiro por estudar. Tem um porquê, né? Tem uma objetividade por detrás disso aí. Então, é essa objetividade que nós vamos analisar aí. E aí, gente, por que a China, tendo um solo muito fértil, ela ainda continua importando alimentos de outros países, em especial do Brasil? Porque ela quer ser a maior de todas. A mais evoluída, é isso? Mais ou menos. Alguém arrisca outro palpite? Por causa de sua população de 1 milhão de pessoas. Também. A China, hoje, ela está na faixa do 1 bilhão e 800 milhões. Deixa eu confirmar aqui a população da China atual. Quem souber aí, responda, por favor. Dá uma pesquisada no Google aí. População atual da China. População China. Vamos ver aqui. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes em 2020. 1,4 bilhão de pessoas. Gente, é muita gente. Não é à toa que o continente asiático, né, é o maior continente em extensão territorial e em população. Tá? Não é à toa. Nossa, professor, ela é composta por 1% da humanidade, né? Sim. Até um pouco mais, na verdade, né? Faça as contas aí, o pessoal que é bom de matemática. Vamos supor que o mundo tenha hoje 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, 1,4 bilhão fica na China. Qual é a porcentagem correspondente? Faça as contas aí rapidinho. Deixa eu fazer aqui. Repete. Levando em consideração
que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, vamos arredondar, tá? Tá quase chegando a 8 bi. Então vamos imaginar que o mundo tenha 8 bilhões de pessoas. E na China nós temos 1 bilhão e 400 milhões. Qual é o percentual correspondente de habitantes na China e no mundo? Vamos fazer a conta? Vamos ver se bate? Vou fazer as contas aqui também, vamos ver. Oi? A China é o primeiro país mais populoso do mundo. Sim, em segundo a Índia. Segundo projeções, a população da Índia pode ultrapassar a população da China daqui a alguns anos. Vamos fazer a conta aqui para a gente entender. 8 bilhões. 10,4%. Mais alguém? Eu estou fazendo aqui a minha conta ainda. 8 bilhões. 5,4. Vamos lá. Vamos ver quem é bom de matemática, hein? 7,5. Professor, Pois não. 10,4? 10,4? Deixa eu fazer a minha continha aqui. Vamos lá. O meu deu 18%. 18%? Eita, tá dando discrepância aí, hein? Oh, Ai, 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 hein? Vamos ver quem vai... Conta. Coloque no chat aí, hein? Suponhamos que o mundo tenha 8 bilhões de pessoas. E na China nós temos 1,4 bi. Qual é o percentual correspondente? Tô terminando a minha conta aqui, hein? Senhor, Oi? eu não tô me sentindo muito bem. Será que eu podia sair da aula? Pode, fique à vontade. Melhoras, Lara. Depois eu vou assistir a gravação, tá? Isso, assista sim, tá? Tchau, senhor. Até mais, melhoras. Melhora, senhora. Melhoras. E aí, gente? Professor, mas o que tem que calcular mesmo? Ó, suponhamos que o mundo tenha 8 bilhões de pessoas. Eu já fiz a minha conta aqui. E na China nós temos 1 bilhão e 400 milhões. Quantos por cento corresponde aí da população da China no mundo? Obrigado. Vamos lá, hein? Eu já fiz a minha conta aqui. Vou dar um tempinho pra vocês aí, hein? Senhor, Oi? vocês estão falando de quê? Porque eu fiquei um pouquinho fora aqui, que eu acabei chorando aqui de novo. Em que parte da aula que a gente tá? Vamos lá. A gente tá falando... É uma situação, um problema. Suponhamos que o mundo tenha 8 bilhões de pessoas, tá? 8 bilhões de pessoas. E na China nós temos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quantos por cento corresponde à população da China em relação à população mundial? Qual é o percentual que corresponde aí? Eu já fiz a minha conta aqui, hein? Alguns bateu aí, hein? Outro chegou perto. 18%, 7,5%. E aí, gente? Ai, 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 hein? deu 8%, né? Eu chuto entre 6, 7 e 8% por aí. Não acredito que seja mais que isso. E aí? 18%. Pera, 18%, né? Deixa eu dar uma olhada, pera. Confia. Deixa eu fazer aqui, eu vou projetar a conta para vocês, se ficar mais fácil, tá? Professor, Oi. eu chuto entre 1,4%. 1,4? Quem dá mais aí? Faça a conta aí. Eu chuto em 9,4. Eu chuto 7,5.
E agora, hein? Eu chuto 5,5%. 5,5? Sim. Eu tô fazendo as minhas contas aqui, tá dando outro resultado, hein? Eu chuto 7%. Não é chutar, é conta, é matemática, hein? 8%. Ah, vai 7% mesmo. Eu fiz aqui, vai estar errado, né? Vamos fazer a conta aí certinho, hein? Ó, 8 bilhões de pessoas no mundo e na China 1 bilhão e 400 milhões. Qual o correspondente aí? Eu chuto 9,4. 9,4? É. Eu não tenho certeza se é isso aqui mesmo que eu fiz. Não é chute, hein? Senhor, Oi? eu vou no 8,22%. 8,22? O meu é 8%, hein? Sim. Chegou perto, não sei se é. E tá dando discrepância, hein? Ó. Mano, se dá 18 eu vou matar, velho. Não é possível. Olha, eu não acredito que passe de 10, porque se passar de 10, Eu também não acredito que passe de 10, não. 3 bilhões mais ou menos. Ah, eu vou no 8 mesmo, igual eu falei, Não acho 0,22. que passe de 10, não. Entre 6, 7 e 8 é por aí. Não Não acredito. passe de 10, não é possível que passe de 10, velho. Eu chuto 8%, cara. Tá aí uma boa situação, problema, para os senhores levarem para aula de matemática, hein? Senhor, Pois não. meu pai chutou 10%, eu chutei 7,5%. Mano, não deve dar 18% nem ferrando. Não é possível, não é possível. Chama a Michelle aqui, a professora de matemática. Mais do alguém? Norte de Minas. Chama ela aqui rapidão. Ajudar ela a Michele, já Michele. dar um help aqui. É um bom desafio para levarem lá. E outra, falar aí sobre outras, né, outras nacionalidades, Índia, né, África do Sul, o Brasil, né? Seria interessante. Mais 8, 18. Vamos lá, podemos dar sequência, gente? Pode. Ó, na minha conta aqui deu 17,5%. Não é possível não, velho. Mas, senhor, Oi? você falou o seguinte: suponhamos que o mundo tem 8 bilhões. Isso. Fui ver no Google e temos um total de 7 milhões 954. É mais ou menos aí uns 100 milhões, né? Mais ou menos 100 milhões, Então, que para chegar nos 8 bi, né? esses 8
esses 100 milhões foi ali o meu 5% que eu errei. Complicado. Gente, para resolver uma situação dessa, usem a regra de 3. E não vou entrar muito aqui em profundidade, porque às vezes alguns aprenderam de uma forma, outros de outra, né? Mas levem esse desafio para as salas de aula, tá? Não apenas da China, mas dos Estados Unidos. Façam da União Europeia, façam aí do Reino Unido. É importante de saber. Porque é simples, é só pensar comigo o seguinte. Suponhamos que, vamos supor que a China tem aí um quarto, ou melhor, um quinto da população mundial esteja na China. Vamos supor. Aí o que a gente faz? A gente pega toda essa população, esses 8 bi, e divide por 5. Né? Facilita um pouco o cálculo. Vai dar aproximadamente, quer ver, ó? 1,6 aí, né? Enfim. Mas o que vai acontecer, gente? O fato é que daqui a alguns anos, talvez a Índia, né? Talvez a Índia 1, opa, José Victor. Ele tá meio com risco aqui, não consigo visualizar. Enfim, gente, vamos lá. O que vai acontecer aqui, gente? Quando falamos dessa formação do povo brasileiro, nós nos remetemos lá ao descobrimento, né? Ao descobrimento, entre aspas, né? Do Brasil. E o que mais me indigna, gente, é isso aqui, ó. Todo mundo já conhece a história do Brasil, todo mundo já está por dentro dessa história. E o que vai acontecer? Os portugueses chegam ao Brasil, os portugueses vão se relacionar aí com as comunidades indígenas que aqui já viviam, tá? E vão se relacionar também com alguns africanos que eles traziam nesse processo aí de escravidão, tá? Mais 10 minutinhos aqui, gente. O que acontece? A partir desses primeiros relacionamentos, né, dos europeus com os africanos e com os indígenas, nós damos ao Brasil um processo que nós chamamos de miscigenação, tá? Se vocês quiserem anotar essa palavrinha, é muito importante. O que seria aí a miscigenação? Vou até colocar no chat aqui. Vou aproveitar e colocar no chat, gente, o link da aula 2, tá? Eu coloquei no grupo do WhatsApp, mas vou colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui. Assim que encerrar a aula, os senhores já podem clicar na aula 2. Professor, Pois não. eu estava vendo aqui e tem uma função de lousa interativa, mas eu não sei como ela funciona. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Será que se eu usar a lousa interativa... tá, é o Jamboard. A lousa interativa, eu vou, por exemplo, compartilhar um link com vocês e vocês vão, por exemplo, colocando palavras em relação ao termo. Por exemplo, eu coloco aqui, o que é miscigenação? Eu abro o link que vai dar acesso à lousa digital aqui, ou melhor, a lousa interativa. E nessa lousa interativa, todos vocês vão digitar palavras relacionadas a algum termo que eu estou querendo trabalhar. Até para tentar. Né? Na segunda parte da aula a gente tenta, tá? Só que eu acho que eu não consigo usar como uma lousa igual em sala de aula. Enfim, gente. Kátia, ou melhor, o Paulo. A miscigenação, mestiçagem consiste na mistura de raças. Só uma coisinha importante, gente. Evitem usar o termo raça, tá? Quando vamos nos referir à sociedade, tá? Ao povo, optem pelo termo etnia, tá bom? Pelo termo etnia. Raça a gente vai se referir quando a gente está lidando com um animal e tal, né?
não é legal usar o termo raça quando vamos nos referir aí à sociedade. Então, a partir desse momento, nós temos... Ó, eu compartilhei de novo o link, tá, gente? Da reunião, compartilhei 2 vezes. Tá aí no chat. Então, essa miscigenação, ela consiste nesse processo de mistura de etnias. Os portugueses vieram, se relacionaram aí com os indígenas, com os africanos. E o que aconteceu, gente? Foi crescendo, a população foi crescendo, até chegar no que chegamos hoje. Aí depois vieram os asiáticos, vieram americanos. Então, gente, o que tem que ficar claro para nós nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, nós temos que entender que todas as culturas são importantes e devemos respeitar a todas. Eu chego para vocês, por exemplo, e falo assim: pessoal, citem para mim uma característica física de um asiático, por exemplo. Provavelmente muitas pessoas vão falar do olhinho puxado, da cor, né, de pele. Se eu chego para vocês e falo assim: imaginem um africano. Provavelmente os senhores vão falar pessoas mais robustas, mais fortes, que têm uma tonalidade de pele mais escura. Imaginem um alemão, né? Talvez o loirinho, branquinho, de olhos azuis e tal. Agora, a questão. Eu chego para os senhores e falo assim: imagine um brasileiro. Qual é a característica física que vem à frente, né, dos senhores quando falamos de brasileiro? E aí? Alguém arrisca um palpite aí, gente? Quando eu falo para os senhores imaginarem um brasileiro, qual é a característica física que vem aí de um brasileiro? Bom, a maioria das vezes é branco, né? Bem difícil achar pessoa negra. Pelo contrário, a gente vai ver daqui a pouco, Pedro, que no Brasil nós temos a maioria de pessoas negras e pardas. E já vou explicar o porquê e como isso ocorreu, tá? E vamos fazer também, aproveitar... Se eu não me engano, professor, eu não lembro muito, né? Se eu não me engano, a maioria das pessoas negras são de famílias escravas que foi trazidas de Portugal ou África, não lembro direito agora. A gente vai conversar sobre isso aí. África. O que acontece, tá? O que acontece? A gente vai fazer um link, e isso foi até proposital, que eu trouxe aos senhores, para a gente fazer um link com a questão do preconceito e do racismo. Tá? Muitas pessoas têm preconceito com outras por conta da sua etnia, por conta de uma cor de pele diferenciada e tal. Não preciso entrar no detalhe que os senhores já sabem, já são bem crescidos e sabem disso. Mas o que eu quero mostrar para vocês cientificamente, geograficamente, que tudo isso não passa de uma besteira. Essa questão do racismo, essa questão do preconceito. E a próxima página vai falar para nós o porquê isso é uma besteira, uma bobeira, tá? Eu não sei quantos minutos faltam para terminar a aula, os senhores conseguem enxergar aí, gente? Aqui Falta 4 minutos, senhor. 4 minutos? Então acho que dá para eu finalizar essa parte primeiro, ó. Por que é uma grande besteira essa questão do racismo e do preconceito? A resposta está aqui, ó, nessa próxima página. Quem Professor, somos nós? Oi? esse lugar que você está vendo são do meu livro do SESI. Que legal! É do SESI, o aplicativo que você deve estar. Que bacana! Vamos lá. Ó, não é o que parece. Os negros brasileiros são muito mais brancos e os brancos muito mais negros do que aparentam. Veja o conteúdo genético predominante nos grupos estudados. Então, o que acontece aqui, gente? Resumindo, eu chego para os senhores e falo o seguinte: pessoal, qual continente é considerado o berço
da civilização mundial? Onde, segundo historiadores, foram encontrados os primeiros humanos no mundo? Na Europa ou na África? Na África. África. África, tá? Anotem aí. Então, os primeiros seres humanos, segundo os historiadores, foram encontrados no continente africano. Então, a África é considerada aí o berço da sociedade mundial. O pessoal vai encerrar essa primeira parte. Na segunda parte da aula eu já dou sequência, tá bom? Chefe, falta 2 minutos. Eu acho que dá pra falar. 2 minutos? Então vamos lá. Então, se a África, né? Se o continente, passa muito rápido a aula, gente. Se o continente africano é considerado o berço da civilização mundial, tá? Se a África é considerado o berço da civilização mundial, o que nós podemos concluir a partir disso? Todas as pessoas que vivem no mundo hoje, inclusive nós, tá? Nesse exato momento, vai ter um percentual de genética aí africana. Por mais que você seja asiático, por mais que você seja europeu, por mais que você seja americano, vai ter, tá, um percentual de traços genéticos africanos correndo em suas veias. Olha que louco, gente. E já vou explicar o porquê isso acontece geograficamente. Tá? Conseguiram entender essa primeira parte, gente? Pode explicar de novo? Senhor, de 1 minuto. Acho que dá pra. Acho que não dá, mas acabou? Acabou? A segunda parte da aula eu explico um pouco melhor aí, tá? É que a aula boa acaba rápido. Ah, obrigado pelo carinho, viu, gente? Fico muito contente. Zero segundos, acabou.